Nós convidamos aí o meteorologista Natálio Abrão para falar do calor, né? Que nós estamos passando aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e quase que em todo o Brasil, umidade relativa do ar muito baixa. Claro que hoje melhora, mas, Natálio, foi convidá-lo para o programa, chegou a chuva. Bom dia, Natálio, é um prazer tê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os seus ouvintes. Eu acho que eu que trouxe essa chuva, né? Que bom, vinda, né? Estava precisando. Quantos dias sem chuva, hein, Natálio? 16 de julho, última chuva. Ou seja, nós estamos com mais de 3 semanas, sendo que anteriormente, antes desse dia 16, ficamos 37 dias. Mas o pior não está aqui, Marquinhos. O pior está lá no norte e no nordeste, 70 dias sem uma gota de chuva. E sabe quanta a umidade relativa? Diária, todos os dias naquela região, Sonora, Pedro Gomes, Alcinópolis, Costa Rica. Hoje, de ontem para hoje, 13%. É uma situação de emergência e que há necessidade urgente de algumas soluções aí, principalmente em crianças que estudam à tarde, em pessoas que trabalham expostas ao sol, o uso de roupas mais claras, ingestão de água. 13% do trabalho braçal é bastante complicado. É até uma situação de perigo, né? Porque é um clima desértico, contribui muito para os focos de queimada, está intensa a atividade de queimada, lá, não só lá como no norte do município de Corumbá, que hoje teve chuva, Marquinhos. Teve chuva em Corumbá. Nós tivemos vários municípios do sul do estado com um volume até favorável para as condições atuais, né? Tivemos chuva em Nova Alvorada, Dourados, Maracaju, Ponta Porã, todo o extremo sul, e também ali na região de Bonito, Jardim, Oaque, Porto Murtinho. E hoje, depois de mais de 2 meses sem chuva significativa, Corumbá hoje pela manhã com raios, trovoadas, relâmpagos e quase 9 milímetros de chuva. A umidade foi a 90%. Agora é uma chuva passageira, Natália? É passageira, é só hoje, Marquinhos. A partir de amanhã, a frente se afasta, né? Ela é de fraca intensidade. É uma época em que as atividades dessas frentes não são significativas, as chuvas são dessa forma, provoca muita rajada de vento. E amanhã ela se afasta e com chance de chuva. Pequena, mas há uma chance de chuva de São Gabriel do Oeste até o extremo norte do estado, e a parte nordeste, Aparecida do Taboado, que teve 13%, Paranaíba, em torno de 14% de umidade relativa. E isso deve contribuir para que essa mudança seja mais significativa. Mas temos também uma nova situação aí para o dia 18 e 19, que a nova frente fria deve atingir o estado. Sim. Trazendo mais chuva. E isso vai contribuir para que nós tenhamos uma semana de variações de umidade, de nuvens, né? E as condições, principalmente pela manhã, sejam mais favoráveis. Você falou a respeito de umidade relativa do ar. E aí tem uma... Às vezes a gente fica muito em dúvida. Amanhece com a umidade relativa do ar já baixa, ou ela sempre começa bem, e aí no decorrer do dia é que essa umidade vai diminuindo, e às vezes chega aí abaixo dos 30, Natália? Essa é uma pergunta, ela é muito pertinente por causa das condições fisiológicas, né? Nós temos pessoas que têm mais ou menos resistência a essas variações. Então, quando nós temos as temperaturas mínimas pela manhã, é o horário em que ocorre as menores temperaturas, a umidade relativa está bem elevada. Alguns locais muito acima de 60% até 90%, a possibilidade até de névoa úmida. E no decorrer do dia, as temperaturas sobem, e essa diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima, que nós chamamos de amplitude térmica, ela provoca mais ou menos variações de umidade. Os valores mínimos vão lá para baixo no final da tarde. Então, essas situações diárias, elas agridem muito pessoas que têm tendência a asma, bronquite, doenças pulmonares, variações de pressão, pessoas muito hipertensas, e as obesas e as grávidas sofrem bastante com essas oscilações diárias. E é o que ocorre aqui no estado. Normalmente, temperatura mínima com umidade alta pela manhã, à tarde, temperatura elevada com umidade baixa. E como você questionou no começo, né, da sua pergunta, as temperaturas vão cair. Ah, é?
Nós vamos ter umas temperaturas mais baixas a partir de amanhã ou dessa madrugada. Poderemos ter aqui em Campo Grande o uso de agasalho pela manhã, na quarta e na quinta-feira. A necessidade aí de proteção, tendo em vista que é esperado mínima de 13 graus em Campo Grande e abaixo de 10 graus entre Dourados, Sete Quedas, Mundo Novo, Ponta Porã, Mambaí, Iguatemi, Eldorado, aqueles municípios na região sul, pode ter a quarta e a quinta-feira com temperaturas muito baixas. Ô Natálio, agora na abertura das Olimpíadas 2016, o Brasil deu um recado para o mundo, e aí preocupado também, queimada, com desmatamento. E nós, brasileiros, nós que moramos aqui no país, nós temos essa mesma preocupação, se mandou um recado para o mundo. E nós, brasileiros, será que nós temos essa preocupação? E como mudar isso, hein, Natálio? Você tem conhecimento de que 2 estados brasileiros estão ultrapassando em muito essa premissa de que o país tem essa preocupação em ambientes, né, mais favoráveis a pessoas, animais e vegetal. O estado de Mato Grosso, de 2010 até agora, ele vinha mantendo uma média de desmatamentos e queimadas que estava praticamente sob controle. 2015 para 2016 já foi triplicado os índices desses últimos 5 anos em relação a Tocantins e Mato Grosso e ao país. Quando nós falamos isso, nós temos 2 estados que estão à nossa volta, né? E temos também o nosso caso aqui de Mato Grosso do Sul. Nós temos o sul do estado, de Campo Grande até o extremo sul, nós praticamente não temos áreas de conservação. A vegetação ela está em fase de troca de solo por produção. A região norte, nordeste ainda persiste algumas áreas mais natural de vegetação, mas o nosso foco principal hoje chama-se Corumbá. Por quê? Porque Corumbá, desde 2015, vem liderando, junto com outros municípios do país, grande quantidade de focos de queimadas e incêndios, né? Queimadas são eventos programados, autorizados pelo órgão competente. E os incêndios são aqueles ilegais, né, provocados por pessoas de forma que não tenha uma orientação legal, acaba perdendo o controle, como nós temos frequentemente na região norte de Corumbá, principalmente na região de Amolar e ali na região das Lagoas de Amolar, em que essas queimadas fogem muito do controle porque não tem proteção adequada. Aquecimento global, Natálio, essa preocupação. Agora, o que fazer qual é a preocupação que realmente nós devemos ter e o que é que nós podemos fazer para que isso diminua? Existe essa possibilidade? Nós estamos com uma tendência, né, de que as variações de temperatura elas não estão estáveis ou em fase de decréscimo. 2015 já foi o ano mais quente da história. E pelas temperaturas analisadas até o começo de maio, 2016 também está com temperatura bem acima daquilo que se esperava em se manter o mínimo de estabilidade. E quais são as fontes de que essas variações de temperaturas tendem para cima? É justamente o que se tem hoje, queimadas e desmatamento. Quando você tira uma árvore, você permite que o solo fique exposto ao sol. Uma árvore, normalmente, absorve uma quantidade imensa de dióxido de carbono e outros componentes, né, maléficos da atmosfera. E quando você tira esse componente, você faz com que essa facilidade de se manter estável o dióxido de carbono, ele cai praticamente a zero e vai ficar exposto na atmosfera. Sem contar que uma árvore, ela proporciona uma estabilidade de temperatura e umidade capaz de manter estável uma temperatura de uma região com umidade relativa muito significativa, fazendo com que as pessoas tenham um equilíbrio entre o ambiente e a atmosfera praticamente saudável, sem prejuízo. E isso não está ocorrendo hoje.
Natálio Abrão, teremos então mudança de tempo, porque nós estávamos aí com muita secura, tempo muito quente no inverno. Claro que, e se fala muito com relação a agosto, né? Agosto, mês de queimada, de muita ventania. Queimada, olha, é proibido, inclusive cabe multa, viu? Então você não pode queimar aí o seu terreno baldio, nem tem gente queimando aí nas avenidas aqui em Campo Grande, porque tem mato. Deixa que a obrigação da limpeza é a prefeitura, não é você chegar e queimar ali, não. Não pode, é proibido, e aí cabe multa. E claro, essa fumaça também faz muito mal às pessoas. O que nós teremos de mudança com relação ao clima, Natália? Então, a previsão para os próximos dias, Marquinhos, é de tempo bom, o final de semana vai ser agradável, a umidade não estará significativamente baixa, as temperaturas estarão amenas, né, com mínimas aí em torno dos 14 a 15 graus, e as máximas não atingirão os 30 graus nesses próximos 4 a 5 dias. Temos uma nova frente fria se desenhando no sul do país e deve chegar ao sul do estado no dia 18 para 19, e uma nova situação de mudança de tempo com área de instabilidade acompanhada de rajada de vento que pode passar dos 50 km por hora entre 25 e 26 de agosto. Aniversário da cidade. Provavelmente com uma condição de tempo melhor, né, Marquinhos? Certo. Porque com nuvens a umidade sobe, a possibilidade de chuva em pontos isolados, e como você falou, agosto tem anos em que não tem uma gota de chuva, passa com zero. A média histórica é de 25 milímetros. Se tivermos em torno de 20 milímetros até o final do mês, estará numa situação muito boa, porque nós estamos no vazio sanitário e até os primeiros dias de setembro. As chuvas devem se iniciar regularmente após o dia 10, e isso vai contribuir para que o agricultor possa trabalhar adequadamente o campo, e daí para setembro nós poderemos avaliar melhor como será o fim da primavera, e o fim do inverno e o início da primavera aqui no estado. Natália Abrão, mais uma vez agradecer a sua participação no programa Tribuna Livre, levando para a população aí informações importantes com relação a tempo e temperatura. Nós temos que fazer isso por 2 motivos: responsabilidade e respeito ao seu público, E nós fazemos isso há 45 anos, estudando o Mato Grosso do Sul, e com responsabilidade passar essas informações que são tão necessárias, porque o planejamento, as adequações de comércio e da agricultura e outros segmentos da sociedade precisam dessas informações. Tenha um bom dia a você e todos os seus ouvintes.